Olá, seja bem-vindo à nossa sala de oração. Sala de oração, lugar para a gente falar de Jesus, conversar com Jesus, orarmos juntos. É um lugar para a gente entender, ser inspirado, refletir sobre orações bíblicas. Servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus que oraram, biblicamente encontraram respostas. A oração é tão maravilhosa que ela pode mudar tudo. A oração tem poder. Na oração e por meio da oração nós falamos com Deus, nós nos relacionamos com Ele. E é por isso que eu quero te conduzir, te levar para esse lugar de oração. Você precisa orar mais, eu preciso orar mais. E juntos nós vamos ver os céus abertos. Orar faz bem, orar muda o contexto onde nós estamos inseridos. A palavra diz que Deus tem o coração do rei nas suas mãos e o inclina para onde quer. Isso não é simplesmente conduzir alguém, manipular alguém. Não, não é. Por meio da oração, decretos são mudados. Tantas coisas na Bíblia, as muralhas caíram depois de oração. Daniel, depois de muito orar, ainda que fosse jogado na cova dos leões, voltou a governar. É a oração. A oração nos tira de lugares ruins. A oração nos tira de lugares onde talvez você pense que é o fim. E hoje eu quero compartilhar com você sobre Davi. Estou lendo os Salmos e vamos ler hoje o Salmo 51. E o Salmo 51 tem uma característica. Salmo 51 nos fala de um contexto de Davi. Quando ele encontra com Batseba, Urias morre e, vamos dizer assim, cai a ficha dele. E naquele ambiente, Davi se depara com o pecado. E como ele lida com o pecado? Como você lida com o pecado? Vamos ler aqui o Salmo 51, verso 10 e 12. Diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. No verso 8 ele diz: Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Davi estava lutando com o pecado. Davi estava com os seus ossos doendo. Davi estava adoecido internamente pelo peso do pecado. Mas o que ele faz? Ele vai para onde nós devemos ir. Quantas vezes as pessoas experimentam uma situação de pecado? Todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Mas nós podemos viver sem pecar. Nós podemos viver um dia sem pecar. Nós podemos viver uma semana sem pecar. Nós podemos escolher a santidade, mas nós já pecamos. Então, todos pecaram. Só um é santo, só Jesus nunca pecou e venceu o pecado. O que Davi fez quando ele viveu nesse lugar? Talvez o que é muito comum na vida de muitas pessoas. Quando vem um pecado, algumas pessoas querem fugir, algumas pessoas querem se esconder, a tristeza vem, a angústia chega. Parece que a vida acabou. E aquilo que é guardado no coração e escondido de alguma forma consome, corrói, destrói a alma. Mas Davi, ele confessa a Deus. Ele clama a Jesus misericórdia. Ele diz: Senhor, enquanto me calei, os meus ossos parece que se quebravam dentro de mim. Mas agora eu te confesso e eu quero deixar e alcançar a misericórdia. Quando você está em uma situação de pecado, o que vem à sua mente? Deve ser orar. E é muito interessante porque quando alguém peca ou está no pecado, a acusação vem. E a acusação às vezes vem de uma maneira muito interessante. Ela diz: você nem deve orar porque Deus não vai te ouvir.
Verdade é que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas se você sente o arrependimento, se o choro vem, se a angústia vem, é o Espírito Santo te convencendo do pecado. E é naquele momento que você pode orar e como Davi, Senhor, enquanto me calei, os meus ossos se envelheceram ou se quebraram. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa semana eu ouvi uma ilustração de um pastor muito interessante. Ele nunca tinha ido a um lugar onde o seu irmão, bem bagunceiro, ia, porque ele tinha temor de Deus, a família cristã, o pai dele um crente fervoroso. E determinado dia, o irmão dele fala, irmão, você tem que ir hoje, você não pode ficar fugindo disso, vamos lá. E ele muito relutante, sabendo do temor que tinha, um respeito pelo pai, o que ele faz? Ele decide ir, ele vai para aquele ambiente. E quando ele está naquele ambiente, posso dizer assim, pelo que eu entendi, familiarizado com aquele lugar, feliz naquele lugar, de repente aparece à porta o pai dele. E o pai não fala nada, o pai só permanece ali parado, com as mãos no bolso, um olhar que foi no profundo da alma daquele menino, de 17 anos. E quando aquele jovem de 17 anos vê o pai, ele não tem coragem nem de dizer oi, ele sai correndo por outra porta e vai direto para casa e se esconde debaixo das cobertas e dorme. O pai dele saía logo cedo para trabalhar, de madrugada, e então ele fica escondidinho ali e não vê o pai. Na cabeça dele, no coração dele, na alma dele, ele já se preparava para uma surra, para uma correção de uma maneira bem intensa, dolorosa, e chega a hora do almoço e o pai almoçava em casa. E daquelas famílias mais tradicionais que todos se assentam à mesa no seu mesmo lugar, ele se assenta e o pai à cabeceira e ele logo ao lado do pai, e o pai não diz nada, nada. E aquilo corrói ele por dentro de alguma maneira, mas o pai não diz nada. Mais tarde, talvez, ele só recebe um abraço do pai e o pai não disse nada. Às vezes, Jesus quer te tirar de uma situação difícil de pecado e você acha que ele vai acusar, vai te colocar no tribunal, num lugar de julgamento. Mas quem sabe Jesus não quer só te dar um abraço e ele não vai te dizer nada. Como ele olha para Pedro naquele lugar quando Pedro, após negá-lo, e Jesus passa e simplesmente olha para ele, só olha. Talvez Jesus hoje queira só olhar nos seus olhos e não falar nada. E você ser constrangido pelo amor. Quem acusa não é Jesus. Quem acusa é o acusador, o inimigo das nossas almas, o Satanás. Jesus não quer te acusar, ele quer te abraçar e olhar nos seus olhos e trazer sobre você vida. Eu quero orar por você, porque talvez o constrangimento, o aperto, os ossos quebrando dentro do seu interior estão levando você para longe, mas Jesus quer você perto. Senhor, abençoe aqueles que porventura estão em situações difíceis, às vezes lutando com algo que guardam no coração há tanto tempo, ou lutando contra um pecado. E o que vem à mente deles é uma dura correção, uma disciplina, Senhor, talvez de maneira como nunca experimentavam, uma dor a Deus de uma exposição pública, mas o Senhor não está acusando, o Senhor só está chamando. Vinde, filho, deixa as coisas que te fazem cansar e volte para abraçar Jesus. Senhor, abençoe esses. Abençoe para que eles encontrem esse lugar de um coração puro, como diz Davi, um coração ao qual o Senhor não desprezará. Abençoe para que esse peso do pecado vá embora e para que eles possam olhar para o Senhor e serem constrangidos pelo teu olhar de amor. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos em teu nome, Jesus. Amém. Jesus te abençoe. Orar faz bem para você, vai te trazer leveza. Jesus te abençoe e até a próxima.